Entrevista. No Brasil, são 18 milhões de empregados domésticos admitidos ilegalmente no mercado de trabalho, sem qualquer garantia dos direitos. Imagine, sem qualquer garantia dos direitos conquistados por lei. Há ainda 15 milhões de trabalhadores por conta própria, sem proteção social. Na Bahia, minha gente, são 500 mil sem carteira assinada. Até quando, meu Deus, esses trabalhadores domésticos vão enfrentar esses problemas? A nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff garantiu aos trabalhadores domésticos 17 novos direitos. Os benefícios vão desde a jornada de trabalho, o FGTS, seguro contra acidente de trabalho e um fundo para indenização. Também foram aprovadas as regras para o pagamento e compensação de horas extras dos domésticos. Para falar sobre esses direitos, convidamos o juiz Júlio César Massa, que assumiu o juízo de conciliação de segunda instância e precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Doutor, que prazer tê-lo aqui nesta bancada do Força do Povo. Prazer é todo nosso estar aqui conversando com você e com seus ouvintes e prestando contas à nossa sociedade. É isso aí, minha gente. Ele só mudou o órgão. Antes o senhor era coordenador, não é isso? Não, eu trabalhava na Central de Execução. Na Central de Execução, coordenador da Central de Execução, e agora o senhor assume aí o juízo de conciliação da segunda instância. Isso, para que as pessoas que estão do outro lado possam compreender melhor quais as atividades desenvolvidas nesse juízo de conciliação da segunda instância e precatórios do Tribunal Regional. Lá, basicamente, a gente trabalha com tentativas de conciliação global, quando grandes devedores estabelecem critérios para tentar conciliar processos no atacado, vamos dizer assim, e também conciliações com entes públicos, prefeituras municipais. É uma gama significativa, né, de trabalhadores, né, doutor? Muita coisa. Mas vamos falar dos empregados domésticos, que esses também nós temos aí uma fatia considerável no mercado de trabalho. Mudou completamente a relação de trabalho entre empregados e empregadores depois da lei aprovada, dessas 17 conquistas, poderíamos dizer assim, 17 novos direitos? Mudou bastante. O regramento do contrato de trabalho doméstico sofreu assim uma alteração significativa desde a vigência da lei complementar, inicialmente, na verdade, da emenda constitucional, que alterou, né, a nossa Constituição da República, e posteriormente com a edição da Lei Complementar 150, que passou a viger a partir de 1º de junho do ano passado, 2015. Por isso, se você, empregada doméstica, você, empregado doméstico, tem alguma dúvida, se você, inclusive, tem alguma questão na Justiça do Trabalho, pode aproveitar este momento e esclarecer todas essas dúvidas ao vivo aqui no Força do Povo. Você da capital, você do interior do estado, os números fixos, anote aí. 3017-5090, 3017-5089. Você também pode mandar um e-mail. fpovo@sistemacruzeiro.com.br ou as 4 operadoras móveis, Oi, TIM, Vivo e Claro, tudo para facilitar a sua vida, para facilitar a sua participação. Operadora Claro, 982377643. Operadora Vivo, 996670555. Operadora TIM, 993503263. E operadora Oi, 985308854. Cruzeiro, a rádio dos baianos. É isso aí, nós temos aqui o Odilon da Ribeira. Um grande abraço, viu, Odilon? Ele diz aqui, se ficar difícil, em frente, quando ficar fácil, agradeça, sem dúvida, Odilon. Eu já tenho a Maria do Carmo, do Engenho Velho da Federação, que está digitando aqui através do WhatsApp o 986613750, esta ferramenta importante que ajuda e muito no processo. Doutor o juiz Júlio César Massa, ao vivo aqui no Força do Povo, para esclarecer a sua dúvida. Doutor, a empregada doméstica, ela passa a gozar de todos os direitos da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas? Não passa a gozar de todos os direitos. Na verdade, ele tem um regramento próprio que está estabelecido na Constituição e na Lei Complementar 150. Ainda existem algumas pequenas diferenças.
por exemplo, no seguro-desemprego, que a rigor não é um benefício trabalhista, mas um benefício conexo de natureza previdenciária, que tem algumas diferenciações em relação ao seguro-desemprego do empregado urbano normal e rural. Especificamente, assim, para exemplificar, o empregado urbano normal, ele tem direito ao seguro-desemprego em até 5 parcelas e com valor variável. No caso do empregado doméstico, por exemplo, é de 3 parcelas apenas e sempre no valor de um salário mínimo, independente do salário que o empregado recebia no curso da relação de emprego. Mas eu diria que hoje em dia é bem aproximado o regime jurídico dos dois, do contrato de emprego da Lei Complementar 150 e o da CLT. E nós vamos esclarecer passo a passo todas as mudanças, as alterações, para que você, empregado doméstico, você, empregada doméstica, fique por dentro dos seus direitos. Nós temos dados aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o Brasil tem cerca de 18 milhões de trabalhadores domésticos. A maioria já tem carteira assinada e os direitos reconhecidos, pelo menos aqui na Bahia, que é o foco da nossa análise, da nossa avaliação, do nosso balanço. O último dado apresentado aqui pelo Sindicato das Domésticas, o dado dava conta de 500 mil trabalhadores domésticos na Bahia não têm carteira assinada. Esse número é muito, eu diria, gritante, doutor? Infelizmente, a gente ainda tem um nível alto de informalidade nesse tipo de contrato de trabalho. Puxa vida, é muita gente. A demanda é crescente lá na Justiça do Trabalho, não? É sim, Moisés. No que diz respeito ao empregado doméstico. É sim. E com a nova lei, a tendência é que essas reclamações elas comecem a surgir em maior número. Por exemplo, essa questão da jornada de trabalho, que agora é 8 horas, não é isso? Sim, por a dia, regra, 44 semanal. A regra é que seja de 8 horas e 44 horas semanais, os limites máximos de trabalho. Agora, o empregado e o empregador podem ajustar outro tipo de jornada, claro que obedecendo a alguns padrões. Por exemplo, quais seriam esses 12 padrões? por 36 é um tipo de jornada que, em princípio, não havia previsão legislativa sobre essa jornada. Na verdade, expressamente, é o único caso em que a lei admite essa jornada. E é preciso que as partes, então, façam um contrato estabelecendo esse regime de trabalho e que ele terá plena eficácia na relação de emprego doméstico. Por exemplo, essa questão das regras para compensação das horas extras. Como ficaram essas regras estabelecidas? Porque muitos empregados e empregadores sempre entram em conflito por conta das horas extras. Pode, não pode compensar? Como funciona ou como vai funcionar? Como deve funcionar isso, doutor? Bom, o espírito da lei complementar é de estabelecer alto grau de autonomia aos agentes da relação de emprego, ou seja, empregado e empregador doméstico. A lei ela se inspira muito nessa ideia de contratação direta entre os agentes da relação. No caso, todo tipo de compensação, ela pressupõe, então, que haja um acordo escrito estabelecendo a possibilidade de compensação. E como é que funciona essa compensação de jornadas? O empregado vai anotar obrigatoriamente o seu ponto, isso a partir da vigência da Lei Complementar 150, ou seja, de 1º de junho de 2015, é obrigatório que todos os empregados tenham o contrato, os horários de trabalho anotados. Então, ao final do mês, é feita a apuração. É possível a compensação de jornadas, você conceder folga no curso do próprio mês de trabalho, e chegando ao final do mês, se verifica que há um saldo menor do que 40 horas trabalhadas extraordinárias, é preciso que o empregador pague essas horas extraordinárias. Se o saldo for maior do que 40 horas, é possível o excedente a 40 horas ser lançado em um banco de horas para compensação até no prazo de 1 ano. Ou seja, compensação dentro do mês é permitida. O que passar de horas extraordinárias no mês, até o limite de 40 horas, deve ser paga em dinheiro, em pecúnia. E o que for excedente a 40 pode ser lançado em banco de horas para posterior compensação. Mas aí quando a gente, por exemplo, eu tenho um empregado doméstico e esse mês ele fez 80 horas extras. Essas 80 horas extras eu posso lançar num banco de compensação, não é isso? Não, só pode lançar o que exceder de 40.
Ao que exceder de 40. Eu até pago 40 e o que exceder eu lanço no 40, banco de horas. Se você preferir deixar para compensação. Senão, pode também efetivar o pagamento das 80 horas. Correto. Agora, uma vez lançando essas 40 horas adicionais no banco de horas, qual é o prazo que eu tenho para fazer a compensação? Ou Como não eu disse, existe limite? O prazo é de 1 ano. O prazo é de 1 ano. De 1 ano. E se o empregado for dispensado sem compensar aquelas horas, é preciso que o empregador, no ato da dispensa, pague as horas com salário em vigor na data da dispensa. Como é importante, minha gente, trazer aqui um especialista. Estamos com o juiz Júlio César Massa, que é do Juízo de Conciliação de Segunda Instância e Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho, esclarecendo todas as suas dúvidas. Você, empregado doméstico, você doméstica, tem carteira assinada, não tem carteira assinada, enfrenta alguma dificuldade, tem problema na relação de trabalho, tem alguma dúvida, esclareça ao vivo. A dona Maria, ela pergunta aqui através da rede WhatsApp, que é o 98661-3750. Você pode deixar a sua pergunta, ou a pergunta gravada de voz, ou por escrito, não tem problema. E se quiser participar ao vivo, 3017-5089, 3017-5090. Moisés, diz aqui Dona Maria, do Engenho Velho da Federação, meu patrão me paga dia 7, todo mês dia 7. E ele quer que eu assine como se tivesse recebido dia 30 de cada mês. Isso está correto? A rigor, Moisés, o empregado só deve assinar o recibo de pagamento na data em que recebe a sua remuneração. Correto, doutor. O empregador, ele tem até o 5º dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço para efetivar o pagamento da remuneração do empregado. Então, em princípio, é muito provável que esse dia recaia em algo em torno do dia 5 ao dia 10, podendo variar de acordo com a existência de feriados, final de semana, nesse período inicial do mês. Olha só, então se a senhora recebe dia 7, tem que assinar o recibo dia 7, não é isso, doutor? Existe alguma irregularidade nisso aí? É para ganhar tempo? Não, isso pode configurar algum tipo de infração administrativa, que não tem nenhuma repercussão assim direta na situação do empregado. Ele não vai receber nada mais por conta disso. Correto, doutor Júlio. Então, é o tipo de coisa que não vale a pena descumprir a lei, porque não tem nenhum tipo de vantagem em relação a isso. Ok. Obrigado a Creuza pela participação. Creuza mandando uma mensagem especial aqui para o Força do Povo. Nós temos Dona Margarida. Ela diz assim: Moisés, trabalho há 17 anos numa casa de família. Dizem que eu sou da família, mas não tenho carteira assinada. Como faço para ter os meus direitos? Olha só, essa situação é infelizmente muito comum. Ela, sendo empregada doméstica, ela tem direito à assinatura da carteira, isso é muito importante. E depois até, Moisés, eu queria fazer uma diferenciação, que a lei tratou de um tema que é bastante interessante e que era muito discutido nos tribunais, que é a diferenciação entre quem é diarista e quem é empregado doméstico. Mas vamos ao questionamento dela. Ela tem duas opções, Dona Margarida. Ela pode procurar um advogado e entrar com ação, ou o seu sindicato, e entrar com ação contra o empregador, ou aguardar o final do contrato de trabalho para ajuizar essa ação trabalhista. Ok, se ela quiser entrar agora, obviamente ela vai ter um problema, pode perder o emprego, mas ela pode esperar um pouco mais, quando estiver perto de se aposentar, mais ou menos? Como é? Isso pode gerar um problema para ela para efeito previdenciário, porque ela não vai ter os recolhimentos previdenciários, então e aí, mais pode ter um problema. Vai ter Talvez a melhor saída seja ter uma conversa com o empregador, explicar para ele, né, a sua situação, evitando aí que essa situação continue e se perpetue dessa forma. Então, pelo visto, doutor Júlio, essa multa aí para o empregador que não assinar carteira de trabalho parece que não tem feito ou não tem tido o resultado esperado. Não, infelizmente não. É uma pena. Qual é a multa hoje aplicada, doutor? Esse valor de cabeça, assim, infelizmente eu não sei. Correto, mas eles não... Parece que eles estão infringindo a lei, né? Isso depende, pelo menos com Dona Margarida foi assim. Isso depende de atuação do Ministério do Trabalho, né? Através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, o contrato de trabalho doméstico, pelas suas próprias características, como ele se desenvolve dentro da residência da pessoa, é difícil fazer essa fiscalização. Inclusive, a lei expressamente fala até que a superintendência pode convocar o empregador para fazer
um agendamento e exibir documentação do seu empregado doméstico. Mas o fiscal ele não pode adentrar a residência do empregador doméstico. É um problema sério. Nós temos aqui, diz que o valor da multa pode alcançar 5.694 FIIs, unidade fiscais de referência, e aí é só fazer a reversão, né, para os reais para ver mais ou menos quanto é. Deve dar um pouco mais de 600, 700, é muito pouco, né, para o empregador. Né, e não doutor? se reverte em favor do empregado, e sim da União. Outro absurdo, né, que deveria reverter em favor do empregado. Agora, em tese, Moisés, isso pode ensejar o pagamento de indenização por dano moral, a depender do prejuízo que o empregado tem e das condições que envolvem toda a relação de trabalho. Correto. Eu tenho aqui uma ouvinte de Lauro de Freitas, me parece que ela quer fazer uma pergunta aqui no programa Força do Povo. Vamos pedir para entrar em contato com essa ouvinte de Lauro de Freitas. Ela não conseguiu gravar a mensagem através do WhatsApp. Mas eu tenho Dona Maria Nilza de Pernambués, tem uma pergunta ao vivo para fazer ao juiz Júlio César Massa, que assumiu o juízo de conciliação de segunda instância e precatórios do Tribunal Regional do Trabalho, é especialista em direito do trabalho, conhece a CLT de trás para frente, de frente para trás. Fala, Dona Maria Nilza, pode fazer a sua pergunta. Tudo bem, meu filho. Ô, Moisés, eu queria perguntar aí ao doutor. Sim. Eu já liguei para isso, sabe? Sim. Eu trabalho em uma casa há 34 anos. Sim. Eles não me pagam o salário correto. Dia de sábado me dá R$10 para o transporte e segunda também. Nunca assinaram minha carteira, não pagam meu INSS, sabe? E eu chego, converso com eles, que eles não assinam minha carteira e ficam exigindo a hora de eu entrar e a hora de eu sair, ninguém tem pressa. Ontem mesmo eu cheguei aqui, era 11h15. Eles têm pressa que eu chegue, a hora de eu sair não. A senhora chegou 11h15 da manhã, foi? A senhora chegou 11h15 da manhã, foi, Dona Maria Nilza? Não, eu cheguei a sair de lá 11h15 da noite. 11h15 da noite, chegou que horas? Para trabalhar? Sim. Para trabalhar eu cheguei, ia dar 8 horas. 8 horas da manhã e saiu 11h15 da noite. Imagine, isso é quase... E no sábado também, eu cheguei aqui, ia dar meia-noite. A senhora trabalha de segunda a sábado, é, Dona Maria Nilza? De segunda a sábado, nunca tive férias. As férias que ele me dão, Moisés, é assim. Meu Deus. Chega Natal, se ele for para a ilha levar 10 dias, eu levo 10 dias em casa. Correto, Dona Maria Nilza. Mas se vir alguém, aí ligam para mim para eu voltar. Eu já pensei, Moisés, até em sair desse trabalho. Há 34 anos. Vamos ouvir aqui o juiz Júlio César Massa, que pode, inclusive, trazer para a senhora alguns pontos importantes para a sua avaliação, para a sua reflexão. Continue aí do outro lado da linha ou continue aí com o rádio ligado para que a senhora possa escutar um especialista, ele que é juiz do trabalho, o doutor Júlio César Massa. Doutor Júlio, o que é isso? Parece até que estamos no período da escravidão. Moisés, essa infelizmente é uma situação extremamente grave, porque há aqui a violação de vários direitos básicos do trabalhador, seja porque não é respeitado o pagamento do valor do salário mínimo, ela não teve sequer sua carteira de trabalho assinada, não, por conta disso também não é pago o seu INSS, então é a contribuição previdenciária, então provavelmente ela vai ter problemas para se aposentar no futuro. E agora ela já está trabalhando há 34 anos, doutor. Pois é, e além disso ela ainda tem uma jornada de trabalho absolutamente desumana. Então aqui é até difícil dizer o que fazer. O correto seria ela mesmo buscar a guarida do Poder Judiciário Trabalhista para corrigir essas irregularidades. Meu Deus. Olha, a senhora precisaria procurar o mais rápido possível, né, doutor? O sindicato não espera mais tempo. A senhora já está há 34 anos. Se a senhora não fizer isso logo, é capaz dessa família aí, depois, para que a senhora conseguir reaver INSS, tudo, vai ser muito difícil, né, doutor? Vai ser muito difícil. Então, quanto antes ela puder tomar uma providência, é melhor. E 34 anos ela só vai poder lutar pelos últimos 5 anos, ainda tem isso. Os últimos 5 anos tem prescrição do período anterior. Quer dizer, 29 anos do trabalho dessa senhora
esse período foi usurpado, foi expropriado pelo empregador. Meu Deus do céu. Só uma observação em relação ao salário, para que fique claro que o empregador ele pode efetuar alguns descontos da remuneração do trabalhador. É importante a gente trazer esse há assunto, alguns descontos doutor. legais, no caso, contribuição previdenciária, que é o INSS, que é depender do valor do salário, pode variar de 8% a 11%, e o mais comum aqui na nossa cidade, que é o pagamento de salário mínimo, no caso, a contribuição previdenciária é de 8%, e 6% de desconto do Vale Transporte. É importante até esclarecer, doutor, porque, vez por outra, nós temos um caso assim, Moisés, ainda estão descontando aqui porque eu durmo na casa deles, como de manhã, meio-dia, de noite. Só que nós temos aí algumas alterações e eu quero esclarecer isso com o doutor Júlio César Massa, que é juiz, minha gente, juiz do Tribunal Regional do Trabalho, está aqui para esclarecer as suas dúvidas. A Lei do Trabalho Doméstico de 1972 prevê, entre outros pontos, o direito a férias remuneradas e a proibição de descontos no salário. Doutor, isso ainda está valendo? A pessoa ainda pode descontar alguma coisa? Sim, não? Como é que funciona? Porque muitas pessoas ligam para cá, Moisés, estão descontando. Moisés, quando, por exemplo, eu não vou trabalhar dia de sábado, descontam também o meu vale transporte. Isso é permitido, é proibido? O senhor poderia esclarecer melhor esses assuntos, doutor? Bom, é como eu disse, desconto ele tem que decorrer de lei ou em algumas hipóteses estritas é permitido. Tipo, se o empregador oferece a possibilidade do empregado ter um plano de saúde, ele pode descontar uma cota participação que nunca pode ser superior a 20% do salário. Mas despesas de vestuário, alimentação, estadia, se for dentro da própria residência de trabalho, não podem ser descontadas. A estadia fora da residência, ela pode sim ser objeto de ajuste. Tipo, alguém que vem do interior, o empregador ajuda a pagar o aluguel, a pessoa pode participar do pagamento desse aluguel. Mas se é dentro da própria residência de trabalho, aquela situação comum que tem um quarto na dependência, entendi, essa não pode ser descontada da remuneração. Olha só como é importante trazer, minha gente, à luz do direito do trabalho, o que determina a lei para que você, cidadão, possa lutar pelos seus direitos. Dona Maria de Lauro de Freitas tem uma pergunta aqui para o doutor Júlio, ao vivo, doutor Júlio César Massa, aqui no programa Força do Povo. Vamos acompanhar. Bom dia, Moisés. Bom dia, doutor. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu não trabalho em casa de família. Trabalhei, sim, 4 anos na prefeitura municipal de Lauro de Freitas. O que aconteceu? Eu fiz um empréstimo para uma suposta colega, dizendo que era colega, e aí, quando chegou as datas de pagamento, de vencimento desse pagamento, ela não quis me pagar. O que aconteceu? Ela aí saiu de lá de onde ela morava, aí perdi contato com ela, de telefone, de WhatsApp, perdi contato tudo. O que aconteceu? Só que eu sabia onde ela trabalhava trabalha na escola particular, e eu trabalhava na escola da prefeitura. O que aconteceu? Eu fui até a porta da escola dela para tentar conversar com ela. Ela aí começou a fazer aquela agonia, aquela coisa, chamar atenção e tal. E aí chamou a atenção da diretora dela, que é tia dela. E aí a tia dela me chamou e tal, conversou, ela começou a gritar, e a tia dela, vou te demitir, Adileuza, porque eu não aguento mais, você fica fazendo sua dívida e o pessoal vem pra aqui pra porta da escola cobrar e fica feio e tal, e tal, e tal. Ela, o que aconteceu? Ela foi pra porta da minha escola, que eu trabalho, conversou com a minha diretora. Só que o que aconteceu? Elas duas se trancaram em uma sala, e conversaram sem a minha presença. A minha diretora, o direito dela era conversar com nós duas, no caso as três, eu, a menina que eu fiz o empréstimo, mais a diretora. Só que a diretora da minha escola, a minha diretora, não conversou comigo pessoalmente, conversou só com a menina, com a moça que eu fiz o empréstimo. Então eu não sei o que foi que ela disse lá à diretora. O que aconteceu? A diretora foi para a secretaria, tá entendendo? Fez uma ata, fez um relatório e foi para a secretaria. Só que o que aconteceu? O secretário não quer me aceitar mais para me colocar em outra escola. Sendo que, quando a diretora devolve uma funcionária para a secretaria tem por obrigação de colocar aquela funcionária em outra escola. Tá entendendo? Desde quando não foi assunto grave, tá entendendo? Porque o meu foi assunto pessoal. Não foi assunto dentro da escola, não foi com aluno, não maltratei pai de aluno, maltratei aluno, tá entendendo?
tenho boa conduta dentro da escola, tem prova, tá entendendo? E estou lutando já desde fevereiro, que eu estou lutando para lotar. Quando é agora de manhã, uma moça que está tentando me ajudar, que trabalha lá dentro, me mandou um zap dizendo que realmente ele não volta atrás, que eu não tenho condições mais de voltar para outra escola. Eu quero saber o que é que eu faço. Se eu procuro o Ministério Público, porque ele não, o secretário, ele não atende a gente de jeito nenhum. A última vez que eu tentei falar com ele, me tratou com tamanha ignorância, nem parecia que trabalhava dentro da Secretaria de Educação, tá entendendo? Isso tem 4 meses já rolando, em fevereiro que está rolando, e eu andando, perdendo meu tempo, tá entendendo? Okay. E agora a moça me disse que realmente conversou com ele ontem, que ele não volta atrás, que não tem condições. Sim, o que é que eu posso fazer? Ok, vamos ouvir então. Eu saiba realmente por que motivo, porque se foi por esse motivo que a menina foi para lá. Ok, vamos ouvir então agora, o juiz Júlio César Massa para falar sobre esta situação aí relatada pela nossa ouvinte Maria Lúcia Chagas de Lauro de Freitas, doutor. Dona Maria Lúcia, eu aconselho que a senhora procure um advogado, que aí tem várias questões envolvidas e que nenhuma delas, muito provavelmente, será resolvida pela Justiça do Trabalho. Aí ela tem uma questão com a colega em termos de contrato de empréstimo para receber esse valor. E o próprio regime jurídico da Prefeitura de Lauro de Freitas me parece que é estatutário. E isso não se resolve na Justiça do Trabalho. Tem que ver a situação dela, se ela é servidora efetiva do quadro da secretaria, se ela é servidora temporária, né, o que a gente costuma chamar de reda. Então, tudo isso aí tem vários nuances que tem que analisar a situação dela de maneira mais pormenorizada. Os dados que ela forneceu não são suficientes para que eu possa dar uma... E se a senhora não tem condição de contratar um advogado, um defensor público, para que possa lhe ajudar aí nesta luta, viu, dona Maria? Muito obrigado pela participação. O próprio sindicato da categoria tem o dever de prestar essa assistência aos seus colaboradores. O próprio sindicato da senhora tem advogado que cuida desse lado aí. Dona Marlene de Tancredo Neves ao vivo quer participar do programa, vamos colocá-la no ar. Fala, dona Marlene. Marlene ou Marilene? Perdi a ligação? Dona Marilene, ela é doméstica por 5 anos, só assinou a carteira depois da lei. Isso é legal? E os 5 anos que ficaram para trás? Não é legal. A assinatura do contrato deveria ter sido feita com data retroativa e o empregador recolhido todas as contribuições previdenciárias, o INSS, do período em que ela trabalhou sem que fosse assinada a carteira. Nesse caso aí, o que fazer? É preciso buscar também a Justiça do Trabalho. Né, isso. Tudo que não for acertado de maneira consensual, num trato direto com o empregador, só a justiça pode resolver. Ok. E outra coisa também, doutor, de dona Marilene aqui. Se por acaso ela deixar para lá, passar mais 10 anos, por exemplo, com esta patroa aqui, nesse caso aí ela perde o direito, né? Não, o direito à assinatura, ao registro do termo correto inicial do contrato de trabalho, esse é imprescritível. Né? O que vai prescrever é qualquer parcela pecuniária, qualquer valor monetário que ela tenha eventualmente para receber do empregador. Olha só, é importante citar isso. Dona Rosilda de Tancredo Neves ao vivo tem uma pergunta para o doutor Júlio César Massa. É Dona Marilene que está na linha? Eu falei, disse que Dona Marilene não estava na linha, eu fiz a pergunta. Dona Marilene está na linha, Dona Marilene? Tô, Moisés. Tudo bem, meu anjo? A senhora ouviu os esclarecimentos aqui do doutor Júlio César Massa? Eu não ouvi dele, não, vou estar fora. Pronto, eu vou pedir a ele para repetir. Ouça direitinho. É o caso, ela tem 5 anos, só assinou a carteira depois da lei. Isso é legal, doutor? Não, não é legal. É preciso que a anotação seja retificada e o recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS desse período todo anterior seja recolhido pelo seu empregador. Ok, dona Marilene? Ouviu direitinho? Coloca a dona Marilene no ar para falar comigo. Ouviu, dona Marilene? Oi. Ô, Moisés. Oi. É porque quando eu entrei na garra dele, eu levei 5 anos. Eu que pagava meu INSS, entendeu? Sim. Eu que pagava meu INSS. E pagava também meu transporte. Entendeu? Tá me ouvindo, Moisés? Isso, a senhora pagava o INSS e o transporte. Para ir trabalhar. Então, quando entrou essa lei, ele aí disse que ia pagar agora meu INSS e ia me dar meu transporte. Aí eu disse a ele assim, vem cá aí, como é que ficou meus 5 anos que eu trabalhei antes?
Ele não, só não tem direito porque não tinha esses direitos mais. Eu não tinha esses direitos. Esse direito chegou bem agora. Eu disse, não tem nada a ver. Porque eu saí de minha casa de manhã, vai para sua casa trabalhar. Pronto, a senhora já ouviu aqui o juiz, o doutor Júlio César, disse a senhora que a senhora tem direito, sim, de assinar retroativo, não é isso, doutor? Isso, exatamente. E quanto ao transporte, se ela custeava do próprio bolso, ela pode, sim, buscar o valor desse transporte que não foi pago a ela. Olha só, a senhora pode buscar o ressarcimento de todos esses valores que a senhora pagou, viu, indevidamente, viu, dona Marilene? Transporte, até o INSS, tudo isso, a senhora pode lutar na justiça, viu? A senhora tem a justiça para lhe proteger. A dona Rosilda de Tancredo Neves, a irmã trabalhou quase 2 anos como doméstica e saiu sem receber 1 centavo. Já tem também 2 anos de demitida. Ainda pode reclamar? O prazo é exatamente de 2 anos a contar da data da demissão. Aí tem que olhar efetivamente que dia ela deixou de trabalhar e para verificar se efetivamente ela ainda tem direito à reclamação. A senhora ouviu direitinho? Então tem que ver exatamente a data que a senhora saiu para fazer a contagem, para ver se já houve, portanto, se o prazo já foi prescrito ou não, viu, dona Rosilda? Se ela saiu até 12 de abril de 2014, ela pode sim buscar. Ok, se a senhora saiu, se a sua irmã saiu até 12 de abril de 2014. Doutor, outra questão que nós gostaríamos de aproveitar, depois dessas mudanças aí da lei do trabalho doméstico, como ficou a questão do FGTS? Bom, o FGTS, inicialmente, ele não era obrigatório, sempre, de pelo menos 10 anos para cá, havia a possibilidade de recolhimento facultativo do FGTS. A lei, ela, na verdade, a emenda constitucional trouxe essa novidade e que foi reforçada na lei, mas só passou a vigorar efetivamente a partir do momento em que a lei foi regulamentada. E isso ocorreu em outubro de 2015. Então, a partir de outubro de 2015, o FGTS é obrigatório e ele é recolhido por meio do E-Social. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta da nossa ouvinte Thelma, ela mora no Cabula. Ela diz aqui, Moisés, eu trabalho em uma empresa desde 1990 e em 2005 fui desligada. Coloquei na justiça porque saí com vários problemas de saúde. Em 2009 eu fui reintegrada por ordem judicial e em 2 de março de 2016 fui demitida. No dia 14 de março fui ao sindicato para fazer homologação. Chegando lá, não foi realizada a homologação porque a empresa não levou o documento sobre minha situação judicial. E até hoje não foi feita a homologação. A minha pergunta é, o que devo fazer nessa situação? Quando ligo cobrando da empresa, dizem que estão aguardando a pessoa responsável pelo setor jurídico encaminhar para a loja, portanto, a documentação para a loja. Aí é mais um caso daqueles em que a gente tem que verificar a situação concreta. É preciso que tenha mais elementos, porque a gente não sabe efetivamente a sentença como foi de 2009, né? Ela falou? 2009. Pode ser isso, em 2009 ela foi reintegrada por ordem judicial. Isso. Só que em 2 de março de 2016 ela foi demitida. E aí, quando chegou no dia 14 de março, no sindicato, o sindicato rejeitou a homologação, disse que não poderia fazer a homologação, porque a empresa precisaria levar toda a situação dela da justiça, a situação judicial. E até hoje a empresa não deu mais resposta e fica enrolando, protelando, diz que está no setor jurídico, Assim, a reintegração, ela foi efetivada regularmente e se passou mais de 5 anos dessa reintegração. Então, muito provavelmente, ela não tem mais nenhum efeito em relação ao contrato de trabalho. Agora, a dificuldade do sindicato homologar, ela só pode ultrapassar se não conseguir resolver isso amigavelmente, né, com a empresa. Se a empresa protelar demais o pagamento, ela vai ter que ir mesmo para a justiça. Tem que voltar para a justiça do trabalho. Para buscar o pagamento das verbas decisórias. Não tem jeito. Eu tenho aqui a Leonildes, de Simões Filho. Bom dia, Moisés. Sou contribuinte como empresário individual. Contribuo com base no salário mínimo. Para que eu tenha uma aposentadoria com um valor além do mínimo, com quantos anos antes preciso passar a contribuir em outra faixa salarial e qual
teto máximo? Pois Nesse caso aqui é direito previdenciário. É uma área que eu não domino muito, mas eu sei que o cálculo é feito com base numa média que se desconsidera os 20% das contribuições de menor valor. Então, assim, eu não teria como informar ela. Nesse caso aqui, viu, nós vamos trazer aqui o próprio diretor de benefícios do INSS, o Marcelo Caetano, para que ele possa trazer para a senhora exatamente os esclarecimentos, viu, dona Leonildes de Simões Filho. Não se importe não que nós vamos agendar com o Marcelo Caetano, que é chefe de divisão de benefícios do INSS. Mas por falar de INSS, houve alguma mudança na contribuição do INSS, tanto para o empregado quanto para o empregador em relação a essas leis, a essas alterações? Houve para o empregador, houve uma redução do percentual. Antes o empregador pagava 12%, agora ele paga 8% de contribuição previdenciária. O empregador até acaba pagando um valor maior de encargos, mas porque aí vem o FGTS, que são mais 8%, e a multa de 40% que já é paga, embutida mensalmente no cálculo que o E-Social faz, e também o benefício de seguro de acidente de trabalho, que é de 0,8%, 0,1%. É isso aí, todas as suas dúvidas em relação ao direito do trabalho você esclarece ao vivo aqui no programa Força do Povo com o juiz Júlio César Massa, que assumiu o juízo de conciliação de segunda instância e precatórios do Tribunal Regional do Trabalho. Ainda dá tempo, viu? Eu preciso liberá-lo, mas ainda dá tempo. Ligue 30 17 50 89, 30 17 50 90. Para a gente finalizar, doutor, ainda tem um seguro contra o acidente de trabalho e a criação desse fundo aí. Como eles funcionam? O seguro de acidente de trabalho, ele é também um benefício previdenciário. Certo. O empregado doméstico, ele não tinha direito a essa cobertura e que agora passa a existir. A cobertura dele é basicamente para quem sofre acidente de trabalho recebe um benefício previdenciário do INSS. Então não é o empregador, ele não vai pagar uma indenização ao empregado que sofre algum acidente por conta desse seguro que fala a lei. É claro que essa indenização pode ser devida, mas com base na reparação civil, que é um princípio, que é um direito básico de todo e qualquer trabalhador. E esse fundo, por exemplo, em caso de demissão, como fica o fundo de garantia? É a mesma coisa, o mesmo critério? Sim. Basicamente são os mesmos critérios. O empregado levanta quando é dispensado sem justa causa. Sendo a dispensa por justa causa, o empregado tem o seu valor lá retido e o empregador recebe de volta a parte relativa ao 40% do FGTS que foi depositado mensalmente. E se for hipótese de culpa recíproca, o empregado recebe metade dos 40% e o empregador a outra metade. Ok, olha, minha gente, eu preciso liberar, viu? Ele tem audiência, agradecer o carinho, a participação, os esclarecimentos ao vivo aqui no Força do Povo, como é importante conversar com um especialista, trazer para você, minha gente, o seu direito, acima de tudo. Esse programa aqui tem o compromisso, não só na capital, como os nossos ouvintes do interior. O juiz Júlio César Massa, que gentilmente veio até aqui atendendo ao nosso chamado, ele que assumiu o juízo de conciliação de segunda instância e precatórios do Tribunal Regional do Trabalho. Doutor, muito obrigado. Temos aí semana de conciliação, temos alguma coisa já engatilhada? Temos sim. Eu queria dar 3 recados finais e um desses era justamente para falar sobre a nossa semana de conciliação, que ocorrerá em maio, próximo agora. Ainda há tempo de quem tiver interesse em requerer a inclusão de um processo seu em pauta para tentativa de conciliação, pode entrar em contato com o Tribunal Regional do Trabalho e solicitar a inclusão do seu processo em pauta. O outro recado que eu tenho aqui para dar é que agora, de 27 a 30 de abril, nós estaremos recebendo aqui na Bahia o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que ele vai ser em comemoração aos 40 anos da nossa Associação Nacional, e devemos receber por volta de 1.000 juízes do trabalho aqui na Bahia. Então, de 27 a 30 de abril. De 27 a 30 de abril. E o tema será 40 anos de Anamatra, que é a nossa associação, Magistratura, Independência e Direitos Sociais. Então, que maravilha. Motivo de muito orgulho para a nossa associação aqui local da Bahia receber todos esses colegas do Brasil inteiro. E o último registro, Moisés, que foi uma promessa que eu fiz no decorrer aqui da nossa fala, da nossa entrevista, foi da diferenciação entre o que é diarista e doméstico, que é uma pergunta clássica. Todo mundo sempre
faz esse questionamento. E a lei basicamente resolveu esse problema dizendo que quem trabalha até 2 dias por semana é diarista e quem passar de 2 dias na semana é empregado. Olha só, mesmo que a diarista ela trabalhe o mês todo, só que 2 vezes por semana... A lei diz que não é empregado. Não é empregado. Isso. Ok, doutor, muito obrigado mais uma vez, uma boa audiência, que eu sei que o senhor está aí o tempo todo no relógio, é porque já usamos e abusamos da boa vontade do juiz Júlio César Massa aqui no Força do Povo, que Deus te ilumine, conte com esse espaço sempre aqui no Força do Povo e pode falar a nossa Associação dos Magistrados, que vamos fazer uma pauta especial para falar sobre esse Congresso Nacional dos Magistrados, 40 anos da Ana Matra, de 27 a 30 de abril, e vamos aproveitar também e falar da Semana da Conciliação. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Por nada, Moisés, é sempre um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes.